Olá, meu nome é Renata Livramento, eu sou psicóloga, sou coach e sou especialista em psicologia positiva. A psicologia positiva é um movimento que estuda o que funciona na vida das pessoas, o que dá certo, o lado bom da vida, o que faz as pessoas terem mais bem-estar e mais felicidade. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre a natureza e o autoconhecimento. Como que a natureza pode ser um caminho para aumentar o nosso autoconhecimento? E por que falar de autoconhecimento? Eu vou citar uma frase do Maslow que eu gosto muito, que eu trouxe aqui para vocês, que eu acho que responde essa questão. Ele diz assim: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a consciência que ela tem de si mesma. Abraham Maslow. Se a gente quer fazer alguma mudança na gente, a gente primeiro precisa se conhecer. O autoconhecimento é a base de tudo na nossa vida. E é por isso que eu estou aqui hoje falando um pouquinho dele com você. A gente, na vida agitada que a gente leva, a gente encara a natureza como algo externo a gente, né? É aquela plantinha lá, é aquele parque ali, é aquele mar. Mas a gente se esquece que a gente faz parte da natureza. E a natureza faz parte da gente. É uma coisa só, integrada. E para a gente perceber isso, é fácil. É só a gente pensar, por exemplo, nos ciclos da natureza. Assim como qualquer elemento, qualquer plantinha, qualquer animal, a gente nasce, a gente cresce, a gente se fortalece, a gente se multiplica, né? A gente se reproduz, a gente se desenvolve e depois a gente murcha, né? A gente envelhece e a gente morre. Mas um outro ciclo que eu gosto muito da natureza é o ciclo das estações do ano. E eu gostaria que a gente pensasse das nossas estações internas. O nosso ano interior também tem estações, assim como as estações do ano. Inverno, primavera, verão, outono. E a gente de repente não se toca dessas coisas. Então, nesse exato momento, aqui no Brasil, nós estamos no inverno. E o que acontece? O Sol está um pouco mais distante do nosso hemisfério e por isso as noites estão mais longas, a temperatura está mais baixa, mais fria. O que acontece ao redor da gente com as árvores, com as flores, com os frutos? Em alguns lugares onde a temperatura está muito baixa, se a gente olhar para as árvores, elas parecem até meio mortas. É um tempo de recolhimento. Os animais, aqueles que são migratórios nessa época do ano, eles já foram embora para o hemisfério mais quente. E alguns outros, como por exemplo os ursos, eles estão hibernando. Eles estão poupando a energia agora para eles poderem acordar ali na frente com mais disposição. Os alimentos, eles estão mais difíceis nesse momento. Então é importante agora que os animais, eles poupem a sua energia, porque tá difícil achar alimento. Há uma sabedoria, percebe, nessa natureza? E assim também é o nosso inverno interior. É um tempo de recolhimento. É um tempo de ficar quietinho, poupando a nossa energia. Você já reparou que geralmente no inverno, por causa do frio, a gente tem mais vontade de ficar quietinho na cama, dormir até mais tarde, comer alimentos que nos deem mais energia. Mas do ponto de vista emocional, não é preciso ser inverno lá fora para estar um inverno aqui dentro. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente sente essa necessidade de se aquietar, de vir para dentro, de entrar em contato com as nossas partes mais frias, as nossas sombras.
Pois somente quando a gente conhece essas sombras e essas partes, a gente pode aprender a lidar com elas. Então, eu queria que vocês pensassem agora, como que você lida com esse momento da sua vida, com essas épocas de recolhimento? Você se permite se retirar um pouco da vida social, da badalação? Você se permite ficar um pouco quietinha com você mesmo? Você é uma boa companhia para você mesmo? Você consegue se fazer companhia? Tem gente que não consegue, que precisa estar sempre no meio de um monte de gente, precisa estar sempre no meio de muita agitação, de muito barulho, de muita festa, de muita agitação. E você? Você consegue ficar sozinha com você mesma, sendo uma boa companhia para si mesmo? É um tempo de você conhecer todos os seus lados, de você ter coragem de encarar esses seus lados frios, essas suas sombras de frente, de entrar em contato com esse seu outro lado. Talvez seja um tempo de você ficar quietinho lambendo suas feridas. Um tempo de você silenciar um pouco a sua mente e entrar em contato com o seu coração. O que você faz no inverno da sua vida? Muitas vezes, esse inverno lá de fora, ele coincide com o inverno aqui de dentro, porque acabei de falar, a natureza é integrada, nós somos partes da natureza. Então, é natural que nesse momento mais de frio, que nesse momento onde as noites são mais longas, a gente queira ficar mais quietinho mesmo. Mas pode ser que você esteja passando um momento difícil na sua vida e precisando se dar esse recolhimento, ainda que lá fora o sol esteja brilhando e os passarinhos cantando, e tudo bem. Então aqui eu queria que você pensasse como você lida com o inverno da sua vida, como você lida com os momentos de recolhimento. Você se permite? E para que eles servem? O que você faz com eles? E depois, continuando nesse ciclo da natureza, depois que o inverno vem, o que acontece? As flores e frutos ressurgem no auge da sua beleza, né? A gente vê na primavera o quê? As árvores parece que ressuscitam, não é isso? Cheias de flores e frutos, camadas de gramas e arbustos no solo. As aves e os animais, eles retornam para se alimentar dessa nova vegetação e para eles procriarem também. As temperaturas são amenas, gostosas. Então, o que é a primavera? É a época da florescência. É a época de se abrir. Assim como o botãozinho da florzinha que estava lá fechado no inverno, se protegendo das intempéries, e que na hora que a temperatura melhora e que o sol brilha de novo, de uma forma diferente, já com uma temperatura mais amena, ela pode se abrir para o mundo. Então, na primavera da nossa vida, a gente se abre para o mundo. É o momento de espalhar a nossa beleza, de espalhar nosso aroma. É o momento de florescer. Mas aí eu te pergunto, o que você quer que floresça na sua vida? E o que você vem plantando? Porque a lei da natureza é implacável. A gente vai colher o que a gente planta. Se eu plantei uma sementinha de jabuticaba, eu vou colher, vai dali florescer uma jabuticabeira. Não vai ter uma macieira. Se eu quero que tenha maçãs, se eu quero colher maçãs, eu preciso plantar as sementes da macieira. E assim é a vida. Se eu quero colher amor, se eu quero colher companheirismo, amizade, ou qualquer coisa que eu queira, até mesmo no campo profissional, eu preciso plantar o que eu quero colher.
Então, às vezes, na primavera da nossa vida, a gente não colhe o que a gente quer. Mas por quê? Porque lá atrás, na época de plantar, na época que a gente está pondo as sementinhas e deixando elas quietinhas, dando tempo delas florescerem, a gente plantou as sementes erradas. Então, a minha pergunta para você agora é: o que você quer que floresça na sua vida? E o que você vem plantando? E quando chegar a primavera da sua vida, que pode ou não coincidir com a primavera lá de fora, eu quero que você se deixe abrir, que você vá para o mundo. Você já reparou como a gente fica mais feliz, o nosso humor melhora, a nossa fome diminui, porque a gente tem a energia do sol, das flores, das plantas. Os animais voltam, os passarinhos voltam a cantar. É um tempo de alegria, é um tempo de felicidade. E na nossa vida a gente tem tempos assim, onde está tudo fluindo, tudo dando certo, onde a gente está vendo o fruto do nosso trabalho, o fruto daquilo que a gente plantou. Então, permita-se celebrar isso e observar este movimento. Mas ainda assim, na primavera, a temperatura é amena. Então, não é aquele tempo ainda de celebração total. Esse vai chegar daqui a pouquinho ali no verão. É um tempo de você ver as coisas acontecendo. Não perca esse momento. Às vezes a gente tem vontade de sair do inverno da vida e ir direto para o verão e a gente pula a primavera. A gente pula essa parte de observar como as coisas acontecem, de observar cada pétala se abrindo, de sentir o aroma das flores, de perceber o fruto amadurecendo. E essa é uma época de muito autoconhecimento. Se a gente se permitir observar o que está acontecendo na nossa vida. Então, mostre a sua beleza, os seus aromas, mas perceba isso e desfrute desse momento. Não queira já passar correndo para a próxima estação, porque é a mais animada do ano. Não! A temperatura é gostosa, não é calor demais, não é frio demais. Aproveita esse gostoso, esse morninho, esse quentinho. Aproveita a beleza. É uma época onde a gente pode exercitar uma das características das pessoas mais felizes, que é justamente essa característica de apreciar o belo, de desfrutar a vida, de saborear. Então, coloque isso em ação na sua vida. Você vai ver como faz diferença. Porque daqui a pouquinho, o que acontece? As flores já cresceram, já se abriram, já desabrocharam, os frutos já amadureceram, os animais já retornaram, e aí o que vem? Vem o verão. E no verão, uma porção da Terra, do nosso hemisfério, está mais próxima do Sol. E aí são os dias que são mais longos que a noite. É hora de ficar acordado, de ficar desperto. A temperatura, ela aumenta. E porque ela aumenta, tem mais evaporação das águas. O que acontece? As chuvas. Então, mas como que é a chuva de verão? É chuva forte e rápida, certo? Pelo menos aqui no Brasil. É a época do nascimento dos filhotes. É a época que as árvores frutíferas, elas dão mais frutos. Eu não sei se você sabe, mas nos tempos primitivos era comum dividir o verão em dois. O verão propriamente dito, que é essa estação quente e chuvosa, e o estio, que é a parte quente e seca. Estio, inclusive, é da onde vem o nome estiada. É a parte quente e seca. E aí, a gente, dependendo, aqui no Brasil, dependendo de onde você mora, você vai ter o verão mais voltado para esse quente e chuvoso ou para a estiagem, para o quente e seco. Mas não importa. O verão
É a época de deixar brilhar a nossa luz. É a época que é onde a gente está toda para fora. A gente antes no inverno estava todo para dentro. Aí na primavera a gente começa a sair, colocar a cabecinha para fora, ver que o dia lá fora tá bonito, que tem flores, que tem frutos. E aí no verão a gente se abre, se coloca de cara para o mundo. Oferece para o mundo o que a gente quer oferecer. E aí eu te pergunto, no verão da sua vida, o que você deseja entregar para o mundo? Qual que é a sua luz que vai brilhar? Sabe, aproveita, essa é a hora de aproveitar, de saborear. Não é à toa que as férias maiores, né? Que a gente tem 2 férias escolares no ano, né? Mas as férias do verão, elas são férias maiores, para você poder aproveitar, porque é a época de socializar, é a época de festa, é a época de celebração, é a época que as pessoas estão na rua, as pessoas querem contato, é a época onde você se alimenta muito mais desse contato, dessa alegria, do que dos alimentos mesmo. Os alimentos que a gente come no verão, eles são mais frios, eles são mais leves, porque a gente não precisa de tanta energia para poupar quanto a gente precisa no inverno. E assim é no verão da nossa vida, que, como eu já disse, pode ou não coincidir com o verão lá de fora do tempo. É a época onde a gente está aberto, é onde a gente está colhendo os frutos maduros de tudo que a gente plantou. É a época que a gente está entregando para o mundo a nossa produção, aquilo que a gente produziu no ano todo. É a época onde a gente está orgulhoso daquilo que a gente fez ou não. Então, o que você quer entregar para o mundo no verão da sua vida? Qual é a luz que vai brilhar de dentro de você? Não perca isso. Não perca essa oportunidade. Celebre muito todas as suas conquistas, quer sejam na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida espiritual. Celebre, comemore. Você está no verão da sua vida. E aí, depois do verão, o ciclo volta, não é? Não é um ciclo? A coisa precisa acalmar de novo. E a gente entra no outono. No outono, os filhotes já estão crescidos, então aquilo que você plantou, aquilo que você produziu, aquilo já está mais maduro. Os filhotes estão crescidos, a disponibilidade de alimento começa a diminuir, as folhas das árvores começam a mudar de cor e cair. O outono é sutil, mas é uma época de perda. É preciso perder as nossas folhas para que outras possam vir. É preciso perder as nossas flores para que outras mais novas, mais aromáticas, mais bonitas possam nascer. Então, o que você vem carregando no outono da sua vida que agora você pode se desfazer? Velhos hábitos, velhas crenças, velhas dores. O que tem na sua vida que você vem carregando esse tempo todo, mas já não te serve mais? Que está ali, só ocupando um espaço. Já parou para pensar nisso? No outono, é uma época ótima para você fazer doações. Sabe aquela faxina que a gente faz uma vez por ano, pelo menos? Que você pega tudo que não te serve mais e você doa para quem precisa e ao mesmo tempo você abre espaço para que coisas novas cheguem? A gente pode fazer isso com coisas materiais, mas a gente também pode fazer isso com coisas interiores, internas. Sentimentos que não cabem mais, que não nos servem mais, mágoas que não nos servem mais, hábitos que nos fazem mal. O outono, alguns podem até achar um pouco triste porque essa época de perda. Mas se você reparar na natureza, não é perda, é renovação. O outono é a época de renovar. Porque se a gente não abre espaço para o novo, ele não vem. Então, eu te pergunto,
Para que você quer criar espaço na sua vida? Espaço para quê? O que que você quer que chegue? O que que você quer que se renove no outono da sua vida? É importante ter consciência dessas coisas, ter conhecimento de si, para que esses ciclos da natureza, que invariavelmente acontecem, quer a gente queira ou não, esses ciclos da nossa vida, que também acontecem, quer a gente queira ou não, eles possam gerar um desenvolvimento maior, eles possam gerar um conhecimento, um autoconhecimento tão grande que você pode poder fazer transformações profundas e que vão impactar todos os seus próximos ciclos. Percebe como é importante você conhecer a sua natureza e você se perceber como integrante da natureza como um todo? Isso vai te ajudar a se conhecer melhor. E aí, falando da outra, entre aspas, natureza, essa que a gente está acostumado a pensar, a natureza lá de fora, eu trouxe para você uma lista de motivos pelos quais vale a pena você conviver mais, estar mais em contato com a natureza. As pesquisas são todas pesquisas científicas. Eu fiz aqui uma listinha. Vou pegar aqui minha listinha para você. Aqui, ó. Fiz uma listinha de motivos, todos baseados em resultados de pesquisa. Pesquisas científicas feitas nos melhores centros de pesquisa do mundo. Há indícios concretos, né? Que a natureza leva, que o contato com a natureza leva as pessoas a terem mais felicidade. Quer ver como? As pesquisas indicam, por exemplo, que as pessoas que estão fora de casa, né, outdoors, quer dizer, fora, né, do ambiente fechado, que estão lá fora, em ambientes verdes, elas são bem mais felizes do que as pessoas que estão em ambientes urbanos. As pessoas que se sentem mais conectadas com essa natureza também são mais felizes do que as que não consideram isso como algo importante. Outro indício de pesquisa: 20 minutos por dia fora de casa faz com que as pessoas se sintam mais vivas, mais plenas, aumenta o bem-estar das pessoas. Morar perto da praia, por exemplo, ajuda as famílias a serem mais fisicamente ativas, a ter mais diversão juntas, a ficarem menos estressadas e serem mais engajadas em atividades de conservação ambiental. Não é bacana isso? Um outro dado de pesquisa é que quando a gente observa a beleza da natureza, o nosso corpo produz níveis mais baixos de substâncias inflamatórias. Ou seja, nós ficamos mais saudáveis ao contemplar a natureza. Não é lindo isso? A natureza nos curando? Se exercitar na natureza, por exemplo, pode melhorar a sua saúde mental. E não precisa ser muito. Em apenas 5 minutos depois de você estar fazendo esse exercício na natureza, você já começa a receber esses benefícios. Então, estar na natureza melhora a sua saúde mental, melhora o seu humor. Numa outra pesquisa, por exemplo, 69% das pessoas que se envolvem com atividades verdes, ou seja, atividades ligadas à natureza, como, por exemplo, jardinagem, conservação ambiental, elas melhoram o seu senso de bem-estar. 69%, de acordo com as pesquisas. Alguns outros estudos também mostram que uma caminhada na natureza ajuda a 71% dos participantes, quer dizer, das pesquisas, então fizeram uma pesquisa, acho que eu me expressei mal, fizeram uma pesquisa com um grupo grande de participantes e 71% daqueles que fizeram caminhadas na natureza reduziram significativamente
o seu nível de depressão. Enquanto os que fizeram essa mesma caminhada, mas sem ser na natureza, eles reduziram apenas em 45%. Porque a gente sabe, gente, que exercício físico com certeza é um dos antidepressivos naturais mais importantes que a gente tem. Então, o exercício físico por si só já reduz os índices de depressão, os níveis de depressão. Mas o que essa pesquisa mostrou foi que se você fizer esse exercício na natureza, você amplia, você aumenta os resultados, melhora, né, os resultados desse exercício. Então, você diminui mais ainda os seus níveis de depressão. Olha que bacana. E são coisas tão simples. Uma outra pesquisa mostrou que crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, as crianças que passam mais tempo fora de casa, elas observam uma diminuição nos seus sintomas muito maior do que as crianças que ficam sempre dentro de casa. Uma outra coisa que as pesquisas também já mostraram é que a memória e a atenção melhoram em 20%. A gente tem um aumento de 20% na nossa memória e na nossa atenção depois da gente passar 1 hora na natureza. Então, estudar na natureza, pegar um livro, ir para um parque estudar, pode ser uma boa pedida. Pois depois de 1 hora, sua atenção, sua concentração vão melhorar em 20%. Aí você pode estar pensando assim, ah, tá bom, isso tudo é muito lindo, mas eu moro numa cidade grande, numa cidade super urbana e eu gosto disso. Mas mesmo nas cidades grandes, é possível você ter momentos de contato com a natureza. Quer ver? Você pode, por exemplo, caminhar num parque. Mas não é caminhar no piloto automático. Vai fazer sua caminhada e nota as flores, nota a vegetação. Aproveita o tempo que você está lá para você refletir sobre a natureza da sua vida. Isso pode te ajudar bastante. Ou então, você pode se deitar na grama para observar as nuvens passando. Sabe aquela brincadeira de criança que a gente faz de achar formato de quê que a nuvenzinha tem? Ah, essa parece um bicho. A gente faz isso muito com criança. E por que depois a gente para? Você pode fazer isso. Escolhe uma praça, escolhe um parque, escolhe um lugar bonito, se deite na grama e observe as nuvens. Isso tem um efeito maravilhoso para limpar os seus pensamentos da sua mente. Sabe essa sensação de que você não consegue desligar? Que você não consegue parar de pensar? Isso é muito comum nos dias de hoje, é uma ansiedade muito comum. E você olhar o mar, ou você olhar as nuvens, só isso já é o suficiente para diminuir consideravelmente esse ritmo de pensamentos. Ele é tão simples. Mais do que isso, é tão prazeroso. Se não tiver mar, nuvem tem em todos os lugares. Flores. A gente sempre pode se conectar mais com essa natureza. Sente o aroma das flores, por exemplo. Traga flores para dentro da sua casa. E quando você sentir o aroma dessas flores, porque às vezes a gente até compra a flor, coloca ali, ou tem um vasinho, cultiva, mas a gente não para sentir o aroma. E quando você sentir o aroma, presta atenção nas memórias que esse aroma evoca em você. Porque a gente tem uma memória olfativa interessante, que a gente pode aproveitar. Então, tá vendo? Que só depende da gente querer, porque tem muitas possibilidades da gente trazer a natureza para perto da gente. Talvez na sua cidade não tenha tantos parques assim, ou tanta área verde assim, infelizmente. Mas a gente também pode sair no final de semana e para cidadezinhas ao redor, que costumam, né, ter mais verde. Ou tirar férias. E a gente anda no mundo, numa vida tão agitada, que a gente tira férias e faz o quê? Vai para uma cidade mais agitada ainda, vai fazer compras, vai para shopping? Não. A gente faz parte da natureza. Então, quando a gente está na natureza, o nosso corpo todo agradece. A gente melhora como um todo. Então, eu queria deixar de mensagem final essas duas coisas. Primeiro,
Conecte-se com a natureza. Conecte-se com a natureza externa para você realmente se conectar com a sua natureza interna. E outra, perceba os ritmos da natureza dentro de você. Você faz parte dela. Se você fizer essas duas coisas, você vai perceber uma diferença muito grande do conhecimento que você vai ter de você mesmo. E da possibilidade de transformação que advém desse conhecimento. Porque a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Mas quando a gente clareia, quando a gente vê com clareza o que está acontecendo com a gente, como a gente reage, o que a gente pode fazer, e quando a gente respeita esses movimentos e esses ciclos na nossa vida, a gente se integra com essa natureza maior e a gente é muito, mas muito mais feliz. Um beijo e a gente se vê por aí na natureza. Tchau!